Olha, você sabia que passar longos períodos em frente à tela do computador, do celular, de tablets, por exemplo, além de afetar a saúde mental e física, como a gente já abordou essa semana, pode desenvolver problemas também para a saúde ocular? Olha só, segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, até 90% das pessoas que passam mais de 3 horas por dia na frente de dispositivos eletrônicos têm sintomas de fadiga visual. Hoje, na terceira entrevista da série sobre o uso exagerado de telas na infância e adolescência, a gente recebe a oftalmologista Carla Vita Cordeiro, também nossa convidada no Issa Bahia. É um prazer recebê-la. Carla, seja bem-vinda. Bom dia. Obrigada pelo convite. É muito importante a gente falar sobre esse assunto mesmo, cada vez mais, porque é uma coisa que está realmente muito presente aí no nosso dia a dia, né? Na minha infância, eu me lembro que já minha mãe, ficar muito tempo olhando para a televisão vai fazer mal para a vista. Ela falava isso. Chegar muito perto da TV vai fazer mal para a vista, né? Exatamente. E realmente é fundamento, viu? O que ela falava. Não, eu também acho. Até porque a gente, criança, colava ali a cara na televisão, afasta, fica mais longe. Com os tablets, celulares, telas de computador, não mudou muita coisa. Talvez o que tenha mudado é a intensificação desse hábito, não é? Porque agora não é só televisão, a gente tem tela por todo lado. A gente tem 2 fatores que envolvem, que são o grande problema. Não só a intensidade, claro que isso é também um grande problema, mas a proximidade. A questão toda é a proximidade do nosso olho, né? São essas telas cada vez mais próximas. O que acontece quando a tela está muito próxima, né? Aquele brilho da tela causa um borramento visual lá atrás da nossa retina, atrás do nosso olho. E esse borramento visual, principalmente na criança que está em desenvolvimento e crescimento, manda estímulos químicos para esse olho ir crescendo cada vez mais para dar conta desse borramento que tá lá atrás. E a miopia nada mais é do que um aumento do comprimento axial do nosso olho. E isso faz com que as crianças estejam ficando cada vez mais míopes. Então a miopia é o principal problema? É o principal problema oftalmológico que a gente vê hoje no público infanto-juvenil. Agora, tem casos de cansaço visual também, ou outros problemas que a gente pode enumerar? Sem dúvida. Aí a gente vai já para uma seara de todas as idades, né? A gente tem hoje síndrome do usuário da multitela, é uma síndrome já descrita, já estudada, que são um conjunto de sinais e sintomas relacionados ao uso de tela. Olho seco, cansaço visual, fadiga ocular, são vários sinais e sintomas. Mais sono no final do dia, tem gente que acaba tendo mais sono no final do dia por causa do cansaço visual e às vezes não entende o porquê. Então, assim, é um conjunto de sinais e sintomas. Mexe com o sono. Às vezes acaba tendo insônia à noite, sonolência durante o dia. Exatamente, né? Porque tem aquela coisa da melatonina, né, de bloquear o estímulo da melatonina, enfim, é uma série de coisas. Então, essa síndrome do usuário da multitela, e a gente fala multitela porque, de fato, a gente fica no celular, no computador, no tablet o tempo todo, né? É uma síndrome já descrita e realmente são sinais e sintomas aí ligados ao uso da tela. Eu já li que a exposição prolongada à luz azul emitida por telas eletrônicas, que também pode levar ao desenvolvimento de doenças oculares como degeneração macular relacionada à idade e catarata. Então, vamos lá. É o seguinte, isso é uma coisa muito importante você ter citado, porque a gente tem essa questão da luz azul, mas assim, a verdade é que a luz azul emitida pela tela, ela é de muito baixa intensidade. Então, a gente não pode dizer que ela é nociva a este ponto. Tá? A luz azul emitida pelo sol, que o sol tem a radiação azul, aí sim, ela é muito mais nociva e pode causar essas doenças que você falou. A luz azul emitida na tela, ela não tem esse potencial para causar esse tipo de doenças mais sérias, tá? Isso é muito importante. Porque com o advento do antirreflexo para a luz azul, acabou se vendendo isso. Mas a verdade é que a intensidade da luz azul ela é baixa nas telas, tá? Agora, só para ficar claro uma coisinha antes de qualquer coisa. Essa luz azul, ela está presente nas telas de computador, celulares? Sim, ela é invisível a olho nu, né? Sim. E está sendo emitida ali o tempo todo.
O que acontece? Só que essa luz azul, ela causa outros problemas, como cansaço visual, o bloqueio da produção da melatonina, que é o que é responsável pela gente ter sono. Então, causa outros problemas. Então, assim, o filtro de luz azul existente nos óculos hoje, até algumas lentes de contato têm filtro, ela ajuda na diminuição dessa fadiga. Tá certo? Então, isso é importante as pessoas entenderem. Que não é uma coisa assim que vai evitar que eu tenha catarata ou degeneração macular, porque o feixe dessa luz azul, ele é muito baixo para dar esse tipo de problema. Agora, doutora, no caso das crianças mesmo, né? Jefferson estava contando do tempo dele de criança, comigo também acontecia a mesma coisa, mas a gente tinha os pais para dar esse alerta. Fica longe da televisão, fica mais distante da tela. Hoje, os pais e mães muitas vezes oferecem a tela. E essa tela, ela fica sempre muito perto do rosto da criança, até porque é uma tela pequena, principalmente o celular, né? Então é natural que a criança queira trazer para perto. Agora, além dessa proximidade, a intensidade do brilho, que é uma coisa que se pode ajustar, isso faz diferença? Na questão da progressão da miopia, não. Faz diferença no cansaço visual. Mas eu falo muito para os pais uma coisa importante. Antes de você se preocupar que sua criança está tendo cansaço visual com a tela, você tem que se preocupar em ela não estar na tela. Porque se a criança está tendo um cansaço visual na tela, significa que ela está muito tempo na tela. Está muito mais tempo do que deveria. Então, é muito mais importante, eu falo muito isso para os pais. Tem pais que falam, queria um óculosinho de descanso só com aquele filtro para ele ficar na tela. Eu falei, não, ele não pode ficar na tela. Não é para ele se sentir confortável na tela. Muito pelo contrário. Exato, porque quanto mais confortável ele se sentir, mais ele vai querer ficar na tela. Entendeu? É diminuir a frequência. É diminuir o tempo. Diminuir o tempo. Eu brinco muito com os pais. Tira de casa. É para brincar ao ar livre. É para sair de casa, para poder sair do contato com a tela. Porque em casa eles vão procurar a tela. Ontem nós conversamos com uma colega sua médica, que foi a neurologista Caroline Tardio. E ela advertiu, Clarice Tardio, obrigado, Laís, e ela colocou com muita ênfase assim, os danos neurológicos que podem surgir por essa exposição exagerada, né? No caso dos olhos, da saúde ocular, não é nem o caso de diminuir, como a senhora está dizendo, mas assim, é importante que quem está nos ouvindo, que tem filhos que estão expostos exatamente a esse problema, saibam que esses danos que podem ocorrer, eles são reversíveis, eles têm tratamento, ainda que, para miopia, por exemplo, eles têm uma cirurgia bastante eficiente, mas é um problema que pode ser evitado, né? Olha, qual o grande problema da miopia, né, nessa geração? É que está sendo cada vez mais precoce. Uma vez míope, sempre míope. Isso é fato. Mesmo com a cirurgia? Mesmo que você opere, o seu olho vai continuar sendo míope. Porque a gente trata a superfície, mas o fundo de olho continua sendo míope. E o grande problema da miopia não é só depender de óculos. Ela traz outros problemas, como aumento da frequência, aumento da probabilidade dele ter descolamento de retina, glaucoma, degeneração miópica, que são potencialmente... podem causar cegueira no futuro. Então, assim, a grande preocupação do mundo todo em relação a isso é a gente ter uma população, criança hoje, que está ficando míope, que vai ser uma população adulta alta míope e uma população que pode potencialmente ser pouco produtiva pela baixa de visão. Já na idade ainda produtiva. Exatamente, né? Porque são doenças que causam cegueiras e deixam a pessoa improdutiva. Agora, nessa fase aí da primeira infância e nos primeiros anos de escola, os problemas também se refletem no rendimento da criança. No aprendizado, sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, qual é o nossa grande preocupação? É conscientizar as pessoas, conscientizar os pais de que essa criança, cada vez mais cedo míope, maior a probabilidade de ela ser um adulto automíope. E quanto maior a miopia, maior a probabilidade dele ter problemas relacionados à miopia. O problema é grande, né? Problema grande, exatamente. A gente vê potencialmente incapacitante. A gente não tem que subestimar, não é? Então, a gente tem que realmente cuidar dessa geração para que ela não seja uma geração com problemas. Inclusive, já se fala, se a gente não cuidar, um problema de saúde pública no futuro. Agora, né? Doutora Carla, é importante também a gente observar sintomas, não é, que sinalizem algum possível problema. Que sintomas seriam esses? Para os pais, por exemplo, observarem nos filhos, uma vez que eles possam estar aí se expondo muito, né, na frente das telas. É muito importante os pais, principalmente de crianças menores, entenderem que criança se queixa muito pouco e às vezes não demonstra muito. Exatamente. Porque ela não tem parâmetro do que é bom, do que é ruim, né? Isso é muito importante a gente deixar bem claro. Então, tem que levar seu filho ao oftalmologista independente dele estar sentindo alguma coisa.
eu posso dizer que 80% dos casos que eu atendo de criança, que eu descubro que tem algum problema, veio sem sintoma, veio para exame de rotina. Agora, tem aqueles clássicos, né? Chegar muito perto da TV para enxergar, dificuldade na escola. Às vezes, a própria professora sinaliza que a criança está levantando para ir para perto do quadro, tentar ver, ou está tentando olhar do coleguinha para ver o que o coleguinha está escrevendo, porque ele não está enxergando. Algumas crianças, elas começam a andar com o olho para baixo, assim, tentando olhar para cima, tentando focar. Tem algumas crianças com um grau mais alto que começam a se bater nas coisas. Então, apertar os olhinhos, lacrimejamento, coceira no olho o tempo todo. Então, são sinais que a gente pode ter algum alerta. Mas, independente disso, tem que levar no oftalmologista. Independente de estar sentindo alguma coisa. E em relação às telas, sua recomendação na primeira infância, pelo menos, é que pelo menos todos os profissionais que nós entrevistamos aqui sempre recomendam. Até 2 anos, nada de telas. Nada de telas. Depois, 1 horinha, preferir sempre a TV, porque está na distância. Evitar. Eu brinco, quanto menor a tela, pior. Mais perto vai ficando, né? Então, pior. Então, assim, tentar sempre, se for oferecer uma tela, oferecer a TV, limitar o tempo, né, recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, que a gente tem os tempos por idade. E eu acho muito importante a gente explicar que a gente está numa era muito favorável em relação a isso, porque nunca se estudou tanto um assunto e nunca se evoluiu tanto no assunto como controle de miopia. Então, hoje a gente tem tratamentos para evitar essa progressão exagerada. Então, uma criança míope hoje, ela tem a oportunidade de segurar essa miopia e não ser um adulto automíope. Doutora Carla, há algum tempo atrás, e agora esse assunto voltou por conta da proibição na França de um modelo de iPhone, né, do iPhone 12, estaria emitindo radiação acima dos limites ditos aceitáveis, né? Há uma relação entre a exposição a essa radiação, principalmente crianças que têm mania de dormir com o celular, no travesseiro ou perto, porque está ouvindo música no fone de ouvido. Crianças etc. E adultos. Né? Adultos também fazem, adolescentes principalmente, né? Não há nenhum estudo assim ligado conclusivo para o olho especificamente, não. Tá? Para o olho, não. Mas a gente sabe que tem danos, né? A gente sabe, porque aquilo ali vai emitindo radiação, aquilo vai oxidando e tudo que oxida envelhece mais rápido e acaba acontecendo algum problema aí, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o alerta é sempre muito válido. Mas assim, o que eu falo, né? E eu falo isso e repito sempre. Não é para estar indo para a cama com fone de ouvido, com o celular no rosto, né? É para estar indo... E não é o fone de ouvido que resolve o problema da distância também. Não, exatamente. Eu fico curioso em saber, pela sua experiência no consultório, é comum receber pacientes com crianças, né? Com problemas na visão e a mãe, o pai, os pais se surpreenderem que o problema é decorrente de uso excessivo de telas? A maioria deles se surpreendem. Quer dizer, nem desconfia que aquilo ali pode estar fazendo um mal. A maioria. Hoje a gente está mudando esse cenário por conta da ajuda da mídia, né? A gente realmente está cada vez trabalhando muito em cima disso, mas se surpreendem muito, assim. E o cenário mudou demais na pandemia, né? A pandemia mudou demais o cenário, assim. Foi um divisor de águas em relação a isso. Então, assim, eu faço a parte de oftalmopediatria também, sou especialista... Divisor de águas no sentido do boom de miopia. De ter intensificado o problema, não é? Do boom de miopia. Eu faço oftalmopediatria também, eu sou especialista em controle de miopia e chega a ser assustador. Eu sou testemunha, deve ter um pequeno ouvinte nos ouvindo aqui, Jefferson. Meu sobrinho neto sempre vai estar indo para a escola e ouve a gente. E já distingue a minha voz da sua. Está usando óculos, o malandro. 5 aninhos, rapaz. É um moleque desse. Ó, desde bem pequenininho. Viciadinho, né? Viciadinho no celular. E é importante, o recado, pais míopes têm que ter mais atenção ainda, viu? Porque é claro que a genética influencia na miopia. Influencia muito. Miopia então, é hereditária? Tem um componente hereditário muito forte. Então, pais míopes têm que tomar ainda mais cuidado. Então, tem que levar as crianças para brincar ao ar livre. O sol tem um fator de proteção. Tem um fator que muda esse estímulo químico. Então, assim, brincar ao ar livre, estimular a visão de longe. Eu falo muito isso. Muito mais do que você proibir o seu filho de estar na tela ou conseguir limitar aquele tempo de tela, é levar para brincar ao ar livre. A criança precisa brincar ao ar livre, precisa correr, né? Então, assim, isso é muito importante. Exercitar o direito de ser criança, exatamente, né? Porque estão cada vez mais confinados. A gente entende que a gente está num momento muito difícil, que está tudo muito perigoso, que às vezes a gente quer deixar em casa para ficar protegido, mas tem um perigo ali dentro daquela tela, né? Infinito. Vários perigos. Que a gente não consegue nem prever. Verdade.
Não, e um problemaço, né? Porque hoje quem é que não tem um celular no bolso? Às vezes eu paro para observar o comportamento das pessoas, você num shopping da vida, as pessoas andando com o celular, com o olho no celular, sentado numa mesa com várias pessoas, cada um com o seu próprio celular. Sala de espera de clínica. Nossa, incrível, né? Outro dia eu estava passando, eu trabalho numa clínica grande, que é o The York, né? Eu estava passando no corredor. Não tinha ninguém que não estivesse assim. Não tinha ninguém que não estivesse... Não tinha um que não estivesse... Pelo menos lendo um livro. Não tinha. Todos estavam olhando para baixo no celular. A gente está abordando essa semana o impacto do uso das telas para crianças e adolescentes, mas toda essa nossa conversa aqui serve para os adultos também, né? Para os grandinhos também, que estão muitas vezes também sem saber controlar esse acesso, não é? Não tem um critério, não tem às vezes nem o discernimento, como você mesma destacou, pais que se surpreendem, ou seja, não tem a percepção de que, poxa, isso aqui é prejudicial também. E é difícil mesmo, eu falo isso, eu sou mãe também de tenho 2 filhos, um de 9 e uma de 6. É difícil, eu falo para os pais isso no consultório, é tão difícil para vocês quanto é para mim. É muito difícil. Tem hora que a gente dá mesmo, que a gente fala, toma. Porque a gente também vive uma vida muito corrida, muito cansada e tudo mais. É muito difícil. É tão difícil para eles quanto é difícil para mim. Mas a gente tem que, pelo menos, se esforçar para tentar e conscientizar eles, sabe? Eu falo muito para meus filhos, isso faz mal pro olhinho. E eu tento explicar para eles por que a gente está proibindo, até porque, entendeu? Né, doutora, pode dar um alívio na hora, dá lá o celular, o guri para de encher o saco, mas você pode estar plantando uma dor de cabeça muito grande no futuro. E que vai custar caro também, né? Caríssimo, caríssimo. E eu falo, eu brinco, né? Vamos sair de casa, vamos pra rua, porque em casa vão pedir a tela, né? Não tem jeito, não. E moderar. Eu acho que a grande palavra é moderação. É a gente ponderar tudo, né? Eles nasceram nessa era. Então, não dá pra gente também botar eles numa bolha. Porque, não, meu filho é o único que não vai pegar com a tela. Não dá. Ele vai estar na escola, ele vai estar em contato com outras pessoas. Mas é a gente ponderar. Eu acho que a ponderação é a grande palavra-chave, né? E, repito, é difícil pra mim também, como mãe, como oftalmologista, controlar os meus filhos. Não é fácil, mas é ponderar. E acho que o nosso papel aqui nesse papo é exatamente esse. A gente não está negando a importância dessas novas tecnologias, pelo contrário, elas inclusive vieram para ficar. Sem dúvida. Não tem dúvida, não é, em relação a isso. Mas agora, é conscientizar, né? Exatamente. Se conscientizar, não é? Embutir na cabeça das pessoas de que... aliás, essas ferramentas todas, elas chegam ou chegaram sem fazer esse teste prévio, não é? Qual é o impacto delas na vida das pessoas? Exatamente. Como era feito antigamente, né? Você ia colocar um produto novo no mercado, você testava, via como é que era, não sei o que tal. Hoje não, meu amigo. Quando vê chega aí um novo iPhone... Foi chegando e as pessoas foram adquirindo e talvez a gente só não saiba dos testes. Eles... às vezes é melhor nem saber, né? Melhor não saber. Nem bula de remédio. Mas maravilha, é isso aí. A gente fazendo o nosso papel de conscientização, não é, das pessoas cada vez maior, para que todo mundo tire o máximo do proveito, não é? Proveito positivo dessas tecnologias que estão aí ao nosso redor. Doutora Carla Vita Cordeiro, médica oftalmologista, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade. Eu quero só deixar um recado final se eu puder. Fique à vontade. Para os pais de crianças míopes. Eu falei até sobre isso na minha página outro dia no Instagram. Não é fácil receber um diagnóstico de miopia do seu filho, né? Não é fácil. Mas assim, o que eu deixo sempre de recado é que a gente está realmente num ambiente, vamos dizer assim, favorável nesse sentido, porque se estuda muito sobre miopia. A comunidade oftalmológica está muito preocupada com esse boom, com essa epidemia de miopia, né? Isso já vem de muito tempo, porque na Ásia esse boom já aconteceu um tempo atrás, por causa da genética e da etnia deles que favorece mais. Então, assim, a gente está... Na Ásia? Os orientais, eles têm mais probabilidade de ser míopes, né? Então, já estuda-se isso há muitos anos. E a gente está num ambiente muito favorável a isso, no sentido de que hoje a gente tem pelo menos 4 opções de tratamento para controle de miopia. Então, eu acho que toda criança merece saber, pelo menos, qual o tratamento que ela pode fazer. Porque cada grau que a gente consegue evitar que aumente vai importar para essa criança. Vai importar no futuro, vai importar para ela ter uma vida produtiva, até para ela poder um dia operar. Claro. Porque uma criança, um adulto que tem uma miopia altíssima, às vezes não pode nem operar.
Então, a gente tem que... Esse recado aí fica dado. Tá dado o recado, sim. Valeu, doutora Carla, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada um bom dia vocês. e até uma próxima. Bom dia, até. Agora são 7h50 na Tarde FM.